Meus queridos irmãos, nós estamos hoje celebrando o 7º domingo do tempo comum e ainda estamos meditando o belíssimo Sermão da Montanha. E o que Jesus hoje pede de nós neste Sermão da Montanha, pede aos seus discípulos, nosso mestre pede que nós amemos os inimigos. Jesus fala hoje sobre o amor aos inimigos. E de repente, se mal compreendido, provavelmente é o mandamento mais controverso que nós temos vindo de Jesus, se mal compreendido. Portanto, vamos tentar entender melhor o que significa, mesmo com essa voz de Pato Donald. Vamos tentar entender melhor o que significa o que Jesus hoje pede de nós no Evangelho. Para nós entendermos este mandamento que parece muito incoerente, que parece ser um absurdo, porque afinal de contas o instinto é justamente o contrário: odiar os inimigos, perseguir os inimigos, vingar dos inimigos, afastar-se dos inimigos, é querer o mal dos inimigos. Esse parece ser o nosso instinto e também parece ser o que o mundo ensina. O mundo ensina isso em outras palavras: deixa de ser bobo, não fica atrás de quem não gosta de você, não fica atrás de quem não te ama, de quem não faz o bem para você. As pessoas que nos ensinam isso estão longe do Evangelho de Jesus. Então vamos entender o que significa isso. Primeira coisa, para a gente entender este mandamento tão bonito, mas tão controverso, nós precisamos entender e também acreditar que nós fomos amados por Deus quando éramos seus inimigos. E se esse mandamento não fosse aplicável, nós estaríamos perdidos, porque nós também fomos inimigos de Deus. Nós cometemos contra Deus ofensas graves e ofensas infinitas, porque como sabemos, dependendo da dignidade de quem é ofendido, a ofensa é maior ou menor. A dignidade de Deus é infinita, portanto, toda ofensa a Ele é infinita. Todo pecado que nós cometemos é um pecado que ofende a Deus, ofende a sua infinita dignidade. Então, se esse mandamento não fosse aplicável, nós não poderíamos ser amados por Deus, porque quando éramos seus inimigos, Ele nos amou, diz a palavra de Deus. Morreu por nós, se entregou por nós, nos salvou, derramou o seu sangue por cada um de nós. Segundo, este mandamento, para a gente entender este mandamento, nós precisamos entender também, mas aqui seria mais abrir os olhos para a realidade que está ao nosso redor, escancarado na nossa cara todos os dias, que se a gente não amar, se a gente não amasse os inimigos, nós viveríamos uma grande tragédia em nossa vida. Nós viveríamos uma grande tragédia, por quê? Porque o inimigo que nos fez o mal, nos apunhalou pelas costas, nos traiu, fez algo muito ruim conosco, esta pessoa, ela precisa ser amada para viver longe de nós, ou para viver fora de nós, melhor dizendo. Nós vimos domingo passado que todas as vezes que nós matamos alguém, esta pessoa fica dentro de nós morta, fedendo. O defunto fica incomodando,
traz mau cheiro, e seja onde você estiver, você irá lembrar desta pessoa, sofrer por causa disso. Você não ficará bem em momento algum, em lugar nenhum, nem mesmo numa ilha deserta. Então seria uma tragédia para nós ficar carregando dentro de nós mágoa, rancor, raiva, ódio, vingança e gente morta. Quando nós perdoamos o inimigo, ele vive, mas também, antes de tudo, nós vivemos. Antes de tudo, quem tem vida somos nós, porque eu permito que a pessoa viva e ao mesmo tempo eu permito que eu viva, que eu seja feliz. Quem carrega ódio contra os inimigos, quem carrega ódio para com os inimigos, é uma pessoa doente, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não tem paz, é uma pessoa que tem que atravessar a rua constantemente para não encontrar-se com ele que está vindo na sua direção. É uma pessoa que não pode frequentar todos os ambientes, porque sabe que tal pessoa estará lá. Não pode ir nas festas de família, não pode frequentar os restaurantes da cidade, não pode ir até a igreja. Quantas pessoas não vêm à igreja porque sabem que aqui tem uma pessoa que ela não gosta, que fez mal? Não vem aqui porque sabe que vai se encontrar com aquela pessoa chata, com aquela pessoa que lhe ofendeu. Prefere afastar-se de Deus, da igreja, do que ver a pessoa. Veja que tragédia. Essa pessoa não vive, essa pessoa não tem paz, esta pessoa não tem vida de verdade. Jesus, quando diz para nós amarmos os inimigos, Ele não está colocando um fardo pesado nas nossas costas. Pelo contrário, Ele está tirando um fardo. Ele está dizendo, não precisa odiar, não precisa carregar mágoa. Não é necessário, porque às vezes parece que é. Porque se eu perdoo, é como se eu esquecesse o que a pessoa fez. Perdoar o inimigo parece ser uma injustiça muito grande, mas não é injustiça. Pelo contrário, é a verdadeira justiça, é a verdadeira santidade. Foi o que Deus fez conosco. No final do Evangelho, Jesus diz, sede santos como o Pai do céu é santo. Como nós seremos santos? Como nós seremos perfeitos? Nós seremos perfeitos e santos à medida em que nós amarmos com amor divino, com amor sobrenatural, com amor caritativo. E o amor sobrenatural, o amor divino, o amor caritativo exige perdão aos inimigos, exige amor aos inimigos, exige fazer o bem aos inimigos. Porque o amor humano já nos leva a amar os amigos. Tanto é que os pagãos também amam. Os pagãos fazem o bem para aqueles que lhes fazem o bem. Os pagãos amam aqueles que lhes amam. Os cristãos, eles precisam amar com amor divino e, portanto, amar os inimigos. Ir além. Precisa fazer muito mais. E esta é a grande característica dos cristãos autênticos, verdadeiros. Eles procuram amar como Deus ama. Procura amar com amor sobrenatural em todas as ocasiões, sempre. O amor sobrenatural, o amor caritativo é o que nos distingue, é o distintivo do cristão. Então, por esses dois motivos, este mandamento é coerente, ele não é incoerente. Primeiro, porque se ele não se aplicasse, nós estaríamos perdidos, porque quando fomos inimigos, Deus nos amou. Segundo, porque se não amarmos todas as pessoas, inclusive
E eu digo, sobretudo os inimigos, não teremos paz, não viveremos bem, carregaremos muitas doenças em nossa vida, traremos doenças em nossa vida. Isso seria uma grande tragédia. Desejar a morte ao inimigo, desejar o inferno ao inimigo, é o veneno que nos leva para a morte, que nos leva para o inferno. Quando eu desejo a morte de alguém, quando eu desejo o inferno para alguém, sou eu que já estou no inferno, sou eu que já morri. Então precisamos dar este passo, aprender a amar como Deus ama. Por fim, nós poderíamos nos perguntar, como isso então se realiza na prática? Como nós amamos os inimigos? É uma grande confusão que nós temos também, eu não me canso de falar. Não precisamos, evidentemente, gostar destas pessoas. Veja, mais um alívio para nós. Você não precisa gostar de ninguém. Claro, se você vai casar com uma pessoa e não gosta dela, não tem sentido. Você tem que gostar da sua esposa, do seu noivo, da sua noiva. Você tem que gostar do seu amigo. Mas dos irmãos, dos parentes e até mesmo da sogra, a gente não precisa gostar. A gente tem que amar. O amor cristão, ele não exige gostar das pessoas. Ele não exige a gente confiar os nossos segredos às pessoas, todas as pessoas, a nossa intimidade para as pessoas. Então, se eu tinha um amigo que me traiu, como é que eu vou querer gostar desta pessoa? Como é que eu vou querer ser amigo dela de novo? Contar os meus segredos, partilhar a minha vida, sair para passear junto, tomar um café em casa junto, isso é impossível. Pelo menos num primeiro momento, pode ser que seja superado um dia, mas se é um inimigo que, por exemplo, matou o meu filho, como eu vou me sentar com ele para partilhar a vida, a minha intimidade, os meus segredos? Não tem jeito, isso é impossível. Jesus não está pedindo isso. Jesus está pedindo que eu ame no sentido de ter atitudes de amor. O amor não é sentimento, é atitude. O amor não é gostar de alguém, é ter atitude. Perdoar não é gostar da pessoa que me ofendeu, é ter atitudes de perdão. É querer o bem dela, é querer o céu para ela, é rezar pela sua conversão e desejar isso ardentemente, não só da boca para fora. É oferecer, estender a mão quando a pessoa precisa, é estar com ela se ela precisar de mim, nada mais do que isso. Jesus não está pedindo uma amizade íntima com seu inimigo, Ele está pedindo que você queira o bem daquela pessoa, reze por aquela pessoa. Evidente também que colocar este amor caritativo, este amor aos inimigos na prática, não significa a gente aceitar tudo que a pessoa faz, aceitar as suas ações como se fossem corretas. Não é isso que Jesus está pedindo. O que é errado é errado. É aceitar a pessoa e não o que ela faz, e não as suas ideias loucas, suas ideias malucas, ou suas atitudes erradas, suas atitudes pecadoras. Não se trata de aceitar, de passar a mão na cabeça e dizer, está tudo bem, pode continuar me fazendo de trouxa, eu vou deixar. Não é isso. Amar o inimigo não é permitir que ele continue assassinando pessoas na rua. Amar o inimigo é colocar ele na cadeia e mesmo assim querer o bem dele. É colocar ele na prisão para que pague pelos seus crimes e mesmo assim querer que ele vá para o céu. Não é incompatível a gente buscar justiça e ao mesmo tempo querer o bem da pessoa. Não é incompatível a gente amar e não esquecer o que a pessoa fez.
Seria muito bom esquecer, mas isso só se a gente perder a memória. E isso não é desejável. Não é desejável a gente perder a memória. Não é desejável a gente, ter uma demência na vida. Nós, pessoas saudáveis, vamos sempre nos lembrar do que aconteceu. Mas aquilo não condiciona mais as suas atitudes. Aquilo não te leva mais a planejar, a maquinar a morte da pessoa, a dor da pessoa, a vingança. Aquilo não te condiciona mais, porque você é livre para querer o bem, para fazer o bem, para desejar o bem para aquela pessoa. Por fim, portanto, amar na prática significa isso: fazer o bem, querer o bem, desejar o bem. E o que é incompatível com isso é falar mal da pessoa, espalhar a má fama que ela tem para todos. O que é incompatível com isso é virar a cara para a pessoa. É incompatível com o amor você não ter capacidade de cumprimentar a pessoa, de frequentar o mesmo ambiente que ela está. É incompatível com o amor que Jesus pede no Evangelho você ser incapaz de sentar na mesma igreja, às vezes no mesmo banco que a pessoa senta. Isso é incompatível. Então Jesus pede isso para nós, porque também, se nós formos pensar, se não formos capazes de amar os inimigos, pode ser que não seremos capazes de amar ninguém, porque volta e meia, até mesmo os amigos se tornam inimigos numa circunstância, numa situação, numa briga, num desentendimento, quando a gente passa raiva. Até o marido se torna inimigo às vezes, até a esposa se torna inimiga às vezes. A gente precisa amar todos, todas as pessoas, com amor cristão. Peço aos pais, aos educadores, que não ensinem os filhos a odiarem, a terem raiva, a virarem a cara, a ficarem emburrados. Às vezes os adultos brigam e as crianças precisam se afastar. Os amigos precisam se afastar porque os pais brigaram. Meu pai com o pai do meu amigo brigou, agora eu não posso conversar com meu amiguinho mais. Às vezes os primos não brincam mais, não conversam mais, porque os irmãos brigaram. E aí ensina a criança a ter raiva, a ter ódio, a planejar vingança. Não ensinem isso para os filhos de vocês, porque isso é demoníaco. Isso não é só doentio, isso não é só não saudável, mas isso é demoníaco. Isso não vem de Deus. Peçamos ao Senhor a sua graça. Ele que sabe muito bem o que significa na prática amar os inimigos, nos ensine a amar com amor divino, a amar com amor sobrenatural todas as pessoas. Eis o segredo também, mais um segredo para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar. Se amarmos os nossos inimigos, estaremos imitando o Pai que é perfeito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai